1 Samuel 16, 5. Não é isso? Todo mundo encontrou? Então vamos lá, diz assim. Respondeu ele, e é de paz vim... vou começar de novo. Respondeu ele, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo e sacrificai. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidados para o sacrifício. Deixa eu ver aqui a palavra que eu digo que 5 a 13. Amém, né? Então vamos lá, versículo 6 diz assim: e sucedeu o que? Entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente esse perante o Senhor é seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê os homens, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem estes escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Samuel, porém, disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a sete de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: não são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, enquanto não nos sentarmos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi a Ramá. Amém? A vista está ficando difícil de ler, né? Eu fui ler na Bíblia, optei por ler na Bíblia e não ler no celular, mas eu percebi que a vista está ruim, né? No celular a letra seria maior. Está acostumado no computador que a gente deixa a letra do tamanho que quer. Mas amém. O que é que essa palavra fala? Deixa eu passar um contexto para você. Essa palavra ela fala quando Deus rejeitou a Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus rejeitou a Saul porque Saul o desobedeceu. Amém? Eu vou ficar aqui não olhando muito para a câmera, mas olhando mais para quem está aqui, né? Porque também não fica... Mas amém, vou olhar para todo mundo, glória a Deus, né? Saul, um dia ele desobedeceu a Deus. E aí Deus... Peço que ela vira negra. E aí Deus o rejeitou e mandou que o profeta Samuel escolhesse outro rei. E o profeta Samuel mandou ir na casa de Jessé, e o profeta Samuel foi à casa de Jessé. E quem era escolhido rei? Escolhido rei teria que ser um homem, um varão de guerra, um homem valente, um homem que tivesse comando sobre outros, que fosse um homem de postura. Mas o que aconteceu? Chegando ali, os filhos de Jessé, algum deles já era do exército do rei, já fazia parte do exército do rei. Não, conseguiu o nome desse mesmo. Já fazia parte do exército do rei. Então, Samuel achou que algum daqueles homens seria o rei. Seria o escolhido de Deus, né? Porém, não foram eles. E foi um menino, o menino Davi, que era o mais novo, que foi escolhido para ser o rei sobre Israel. Por quê? Porque Deus ele não olhava para o aspecto, se ele tinha físico, se ele tinha músculo, se ele era um cara bom de batalha, não. Deus falou. Deus olha o coração. E Deus não olha a aparência como os homens olham. Deus olha o coração, né? E é uma pergunta que eu já fiz aqui algumas vezes, e eu pergunto hoje para você que está em casa, para você que está aqui, se Deus pudesse hoje abrir o seu coração, ou melhor, Deus sabe, né? Mas se hoje pudesse pegar seu coração e abrir para nós vermos o que tinha dentro dele, o que tem dentro do seu coração, o que nós íamos ver no seu coração hoje? Nós íamos ver
Qual que era a vontade sua que nós íamos dentro do seu coração? Era buscar mais a Deus, era adorar a Deus, era estar na presença de Deus, era sonho, era conquista, era liberdade, mas que tipo de liberdade que nós veríamos no seu coração, né? Então, muitas vezes nós podemos esconder as nossas vontades, de quem está do nosso lado, de pessoas que passam por nós, onde nós trabalhamos, se gostamos do nosso trabalho, se amamos o nosso patrão, se não gostamos, se reclamamos do nosso chefe, dentro do nosso coração, nós podemos esconder, né? Mas de Deus não podemos esconder nada. Amém? O próprio Davi, em um salmo, disse: Senhor, Tu que esquadria os corações, né? Ou seja, o Senhor conhece o nosso coração. Salomão, em Provérbio, diz: o coração do homem é corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Somente o Senhor conhecerá o coração do homem. Amém? Então, primeira coisa que vamos começar por aqui. Estar onde Deus nos chama para estar é essencial, porque é nesse lugar que Deus vai nos procurar. Ele vai nos procurar aonde Ele nos chamou para nós estarmos, aonde Deus te chamou para estar. Amém? Muitas vezes, né, nós chega no final de semana e saímos para algum lugar, e dependendo do lugar que nós vamos, de nós não, que eu não vou nesse lugar, não é Deus, também não estou aqui julgando, falando que você vai, você está errado, não. Mas dependendo do lugar que você vai, Deus não vai estar naquele lugar. Se você é um servo de Deus e está ali por alguma coisa, por algum propósito, Deus está te protegendo, com toda certeza, né? Mas em muitos lugares, Deus não vai estar, não adianta buscarmos Deus, né? Eu estava meditando hoje da minha vida, do passado da minha vida, né? E do tempo que eu vivia, os lugares que eu andava, os lugares que eu frequentava, né? Eu lembro que uma vez eu era muito novo, tinha uns 17 anos, no máximo isso. Eu tive que segurar uma pessoa que queria puxar a arma para atirar em outro, né? E assim, naquele momento todo mundo correu. Eu não conhecia aquela pessoa e quem estava ali correu porque falou que aquela pessoa falava o nome dele, se é fulano e tal, ele atira. E como eu conhecia o rapaz que ele levou uma cintura falando que ia puxar um revólver para atirar, né? Eu segurei, tive que me agarrar com ele, segurar do braço dele para ele não atirar e tentei acalmá-lo, né? E consegui, né? Graças a Deus, né? Eu lembro de uma vez que eu estava em determinado lugar conversando com uma mulher e eu recebi 3 recados de conhecidos meus para sair daquela mulher, porque era mulher de cara envolvido com drogas, essas coisas. E eu falava que não, estava tudo bem, podia deixar que ali qualquer coisa, eu não incomodava com isso. Cara, o que eu esperava da vida? Se esse cara chegasse ali com um revólver querendo atirar em mim, o que eu ia fazer na minha vida, né? Mas por quê? Qual que era a situação do lugar que eu estava? Qual que era a situação que eu estava naquele lugar? Será que eu estava sã igual eu estou aqui? Não. Né? Eu estava... como é que eu posso falar? Eu não estava naquela mente que Deus diz assim, que somos a imagem e semelhança dele. Eu não estava ali uma semelhança de Deus, né? Eu tinha bebido, eu tinha me embriagado, eu estava com o meu pensamento lá para outro, enxergando além do necessário, com certeza, né? Para o cara chegar e me avisar, ó, você está conversando com a mulher de um ladrão. E eu falo, não tem problema, se ele chegar aqui, nós resolve. Resolve o quê? Fala para mim, né? Então assim, Deus tinha me chamado para ali. Se Deus tivesse um propósito comigo, ele tinha. Porque graças a Deus ele me livrou. Porque depois que eu saí dali, a situação não foi boa. Porque até o tempo fiquei sabendo, né? É uma longa história, mas deixa pra lá, né? Que liga a TV? Desliga aí. A Bahia aparece segundo. Deixa que eu desligo. Nos dois cenários, né? Desculpa, uma interrupção aqui em casa, né? Então assim, Deus, né? Quando nós devemos estar no lugar aonde Ele nos chama, né? Se eu estiver no lugar aonde Deus me chamou, com certeza, por nenhuma dessas duas situações eu irei passar, em nome de Jesus, né? Porque aonde Deus nos chamou, Ele nos chama a um lugar de paz e de vitória, e não de derrota, e não em lugar aonde vamos encontrar desavença, né? Aonde vamos encontrar pessoas más. E se formos encontrar pessoas más, essas pessoas com certeza
vão estar no controle de Deus e não vamos passar por ameaça alguma. Amém? E nenhuma passagem bíblica comprova essa situação de estar no lugar onde Deus disse que é para nós estar, né? Nenhuma delas comprova tanto como essa passagem de Davi. Amém? Por quê eu estou falando isso? Porque Davi, ele sempre se impôs à vontade de seu pai. Sempre. Se nós vemos Davi, era uma pessoa obediente, né, ao seu pai, e uma pessoa de um coração muito generoso. Nós vamos falar um pouco disso daqui, né? Muito aplicado a Deus. Então Davi, ele enfrentou uma jornada grande desde esse dia que Samuel foi lá, que Samuel ungiu. Ele enfrentou uma jornada muito grande até chegar ao trono de Israel. Foi várias passagens. Davi foi perseguido. Amém? Davi passou por várias situações. Todas elas, Deus o protegeu. Por que Deus o protegeu? Porque ele sempre, passando por essa situação, mas ele sempre esteve no lugar onde Deus mandava ele estar. Amém? Davi enfrentou essa jornada, né? E assumiu o trono de Israel. E com maturidade pôde liderar o povo escolhido de Deus. Deus tinha escolhido o povo e pôs Davi sobre esse povo. Aqui na palavra vai falar um pouco dessa trajetória de Davi. Amém? Então, né? Mas do curral das ovelhas, onde ele trabalhava, até chegar a esse reinado, passaram-se décadas. E nesse período, Davi cometeu alguns pecados, travou lutas e viveu desafios. Mas como assim? Davi, ele cometeu, se nós formos ver na Bíblia, ele cometeu alguns pecados e um deles foi terrível, né? Que foi os soldados estavam na guerra, ele engravidou a mulher de um soldado dele, e para que o caso não virasse escândalo, ele deu um jeito para que o soldado morresse na guerra. Eu não vou contar aqui a história, mas ele deu esse jeito para que o soldado morresse na guerra. Mas como que o cara faz essa coisa, coisas piores, ele fez outros pecados, e ele foi a única pessoa na Bíblia chamado um homem com o coração segundo o coração de Deus, né? O porquê? Uma das primeiras caracteres de Davi para estar diante de Deus, ele não repetia um pecado. Ele pecava de um jeito, ele era corrigido pelo profeta, nunca mais ele errava naquele mesmo erro, né? Todos somos humanos, somos falhos, somos sujeitos a errar, mas muitas vezes o arrependimento que vem sobre nós não vem como arrependimento, vem mais como uma forma de consciência pesada. A consciência pesa, dá aquele remorso, ali nós achamos que estamos nos arrependendo, né? As pessoas acham que estão se arrependendo e volta a cometer o mesmo pecado quando se acha na mesma situação. Então isso não é arrependimento. Arrependimento não é quando você muda, mas quando o seu coração muda. Eu não faço mais porque eu sou obrigado, porque se eu fizer, lá na igreja vão me rejeitar, não sei o quê. Não, é quando o seu coração muda, a ponto de você fazer, eu não faço porque isso não é de Deus, e dá as costas para aquele pecado, para aquela situação, né? Eu conheci há muitos anos atrás, eu conheci um senhor, e ele era afastado da igreja, né? E ele trabalhava numa empresa, ganhava muito dinheiro, e ele era um adúltero naquela época, né? Ele saía com outras mulheres, apesar de ser casado, ele saía com outras mulheres. E ele falou: Marciano, eu já fui crente, eu tocava na igreja, acho que era guitarra, era contrabaixo na igreja. Eu tinha um Fusca, nós íamos para a igreja desse Fusca, ele já era um senhor de idade, então já fazia muito tempo essas histórias. Nós íamos em 4 pessoas, levava uma guitarra, um contrabaixo, um teclado e uma bateria dentro do Fusca, para irmos tocar nas igrejas. Só que era o seguinte, cara, se eu viesse na calçada e eu visse uma mulher mal vestida, eu saía, eu dava a volta por outra calçada, não passar nem perto dela, para não olhar para ela, né? Então é o que? Uma pessoa que naquela época tinha sim o coração nas coisas de Deus, que o coração dele não deixava ele passar nem perto de uma situação dessa. Mas o trabalho dele, apesar de ele ganhar muito dinheiro, foi um trabalho que ele não tinha tempo, que o afastou da igreja. E por ele se afastar da igreja, viver longe de Deus, cara, é como uma brasa, tirou do meio do braseiro, ela vai se apagar, não vai continuar acesa. Então, se você quer permanecer em Cristo com a chama mesmo, porque muitas vezes temos fé,
estamos vivendo sem frequentar uma igreja, sem buscar a palavra, sem estarmos perto, sem estarmos em comunhão com os nossos irmãos, não quer dizer que nós não temos fé. Nós temos fé, mas nós vivemos a prática dessa fé. Eu confesso que se eu me afastar, provavelmente eu não vou viver a prática dessa fé. Porque dentro da igreja nós vivemos essa prática, graças a Deus por isso. Amém? Mas muitas vezes, né, como Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, as tentações vêm. E se nós não estivermos, não formos próximos, não estivermos revestidos com o poder do Espírito Santo, com a palavra que nos traz ensino, que fortalece o nosso coração, que é ministrado todo dia dentro da igreja, assim como Davi tinha os profetas que o ministravam, é certo que vamos fracassar. Mas eu declaro que nem você que está aqui fracassaremos, porque somos filhos do Deus vivo em nome de Jesus. Amém? Então, nesse período que aconteceu isso, Davi cometeu alguns pecados, algumas lutas, e ele sempre voltava ao Senhor com o coração quebrantado e arrependido, e também permanecia firme na promessa que dele, né, do Senhor, havia recebido. Ele permanecia nessa promessa de ser rei, lutava por essa promessa, buscava essa promessa, independente da circunstância que estivesse acontecendo. Ele não se incomodava com a circunstância, ele prevalecia na promessa do Senhor. Quando ele foi perseguido, que ele teve a chance de matar o seu perseguidor, o que ele fez? Ele veio por trás do perseguidor, em determinada situação, cortou um pedaço da roupa do perseguidor e levou. E de longe chamou ele, e mostrou um pedaço da roupa dele. Eu podia ter te matado agora, mas não. E explicou porque ele não o mataria, né? Então, assim, ele continuou sendo perseguido e buscando no Senhor. Em uma determinada situação que Davi estava sendo perseguido, uma pessoa o amaldiçoava e atirava pedra nele. E um dos soldados dele, que era um dos homens de frente de batalha dele, perguntou: quer que eu mate esse cão? Ele falou: não. Eu não lembro a palavra que ele falou, mas se estou passando por isso, é porque Deus permite devido ao meu pecado. Então ele era um homem que reconhecia que tinha errado e que estava passando por aquilo por merecimento. Amém? Você consegue compreender isso? Né? Então, isso nos ensina que a promessa de Deus pode não parecer impossível, né? Isso nos ensina que a promessa de Deus pode não parecer possível de se cumprir quando olhamos para o presente, para o momento agora, né? Muitas vezes olhamos para esse momento e falamos: essa promessa não vai chegar, né? Mas se focarmos na circunstância e vivemos o momento, né, é verdade, achamos que a promessa não vai chegar. E sim naquilo, né, se nós focarmos no momento, nós achamos que a promessa não vai chegar. Mas se focarmos naquilo que Deus nos promete para o futuro, não há por que temermos, não há por que acharmos que a promessa não vai chegar. Quando que é? É hoje? É daqui a pouco? É amanhã? Essa promessa? O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. A promessa vai chegar, né? Uma das coisas que eu falo sempre aqui, algo que nunca perdemos a esperança, é quando a minha esposa terminou a faculdade, que ela conseguiu o emprego que ela queria e não deu certo. Esse emprego, ela saiu do emprego que ela estava, o emprego que ela fez na faculdade, saiu, e nós ficamos acho que 4 anos, né? É algo, ela fez 3 anos de faculdade. Ficamos 4 anos esperando para ela conseguir um emprego, mais tempo do que na faculdade, né? Mas continuamos orando, continuamos perseverando, continuamos buscando, né? E já tem mais de 2 anos que, graças a Deus, ela trabalha naquilo no qual ela se formou. Porque perseveramos na promessa. Muitas vezes olhamos para a situação em oração. Eu mesmo olhava para a situação e falava: não tem jeito, é difícil. Tem um monte de pessoas se formando aí, pessoas mais novas que ela, pessoas que estão voando atrás de emprego, buscando e tudo, né? E o que ela tinha no currículo dela não era nada daquilo que ela tinha estudado, né? Mas perseveramos com nossa fé em Deus, buscando. Eu não sei qual que é, o que você quer buscar, eu não sei qual que é a tua trajetória, qual que é a tua petição, né? O que eu posso te falar é:
Confia no Senhor. Mas confiar não é ficar dentro de casa falando eu confio, eu confio, eu confio. Se você confia em Deus, você vai estar no lugar que Ele te mandou ficar. Amém? Glória a Deus. Então, o que vai determinar a nossa conquista e o posicionamento espiritual que assumimos diante das realidades naturais? Amém? Né? Peraí. Deixa eu reler aqui isso aqui, né? Todo dia, do começo ao fim, né? O presente, né? Se nós ficarmos olhando para o presente, não vamos achar que realmente não vamos conseguir essa promessa, né? Mas se ao invés de olharmos para o momento, né? Pararmos de olhar para o momento que está acontecendo, né? E começarmos a olhar para a promessa de Deus que Ele nos prometeu para o futuro, é isso que vai determinar a nossa conquista. É o posicionamento espiritual que assumimos diante das realidades naturais. Amém? A realidade natural não é a realidade sobrenatural. A realidade natural é o que nós vemos, é o que nós estamos passando. A realidade, né? Mas essa não é a realidade da nossa vida, se nós realmente nos posicionarmos diante de Deus. Nós já contamos aqui, quem assiste nossa célula, quem conhece a trajetória da gente, sabe de várias situações dessas. Não é só o emprego da Sireneuda. Foi várias coisas que a gente não via saída. Colocamos diante de Deus. E pelo sobrenatural, não foi só nós dois, não. Pessoas também que estão aqui nessa célula, pessoas que estão em casa, eu sei de pessoas que estão em casa nessa live, que tiveram milagres sobrenaturais. Amém? Glória a Deus, porque se posicionaram diante de Deus, buscaram a sua promessa, acreditaram, independente da situação. Quando a nossa fé é firme em Deus e não duvidamos de suas promessas, somos capacitados pelo Espírito Santo a entender que algumas provas são necessárias e permitidas por Ele, por Deus, para que alcançamos a vitória e possamos viver a plenitude do que Ele prometeu para nós. Amém? O nosso comportamento nessas horas difíceis vai sinalizar para Deus o quanto estamos firmes e quanto estaremos prontos. Amém? Glória a Deus. Qual que é o nosso comportamento nas horas difíceis? Qual que é o seu comportamento nas horas difíceis? É confiar em Deus? Sim, eu confio. Sentado no sofá de casa, sem sair de casa, porque não tem forças para se levantar, não. Será que você realmente está confiando em Deus? Ou você está esperando uma esperança em Deus? Sim, mas não é para esperar em Deus, é para esperar, mas crendo, está no lugar aonde Deus mandou que você está, é essencial para as promessas se cumprirem, porque você está mostrando para Deus que você tem fé. Amém? Glória a Deus. Amém. Um exemplo, né? A viúva que foi lá, depositou 2 moedas em um cofre aonde muitas pessoas depositavam os bolos de dinheiro. Primeira coisa, ela teria que ter vergonha, coitada. Né? Se fosse no mundo de hoje, ela ficar com vergonha. Olha o tanto de dinheiro que esses caras depositam. Eu vou depositar 2 moedas. E outra coisa, se eu depositar essas 2 moedas, eu não tenho mais pão. Eu não vou ter como comer. Porque Jesus disse, da sua pobreza, ela depositou tudo o que tinha. Por isso ela fez a maior oferta. Os outros estavam dando subejo, o que lhes sobrava. O que eles não iam necessitar. Era como se você tivesse 1 milhão, fosse lá e fizesse uma oferta de R$500. E aquela pessoa que tivesse só R$2 para comprar o pão, para passar o dia todo dia amanhã, aqui é 50 centavos, dá 4 pão, né? É comprar 4 pão para almoçar amanhã, almoçar e jantar. Aí fosse lá, pegasse os R$2 e depositasse no gasofilácio. É o nome assim, né? Então era a mesma coisa. Aquele que tinha R$100 mil, depositou R$500, não vai lhe fazer falta. Agora os R$2 era tudo que ele tinha. Você consegue compreender isso? Então é um momento de mostrar que tem fé, que realmente confia em Deus, que quer adorar a Deus com os seus bens, com aquilo que tem. Amém? Nós vamos observar aqui e aprender com alguns pontos fortes dessa passagem. São 3 pontos, são bem rápidos. Quando Deus nos chama e unge, né, igual ele fez com Davi, muitas vezes não é imediatamente que ocupamos a posição para a qual ele nos chamou. Amém, glória a Deus? Muitas vezes não é. Eu conheci pessoas que chegaram na igreja com 6 meses e estavam com uma célula. Eu, talvez com quase 10 anos que eu estava na igreja, eu fiz a minha célula.
Amém? Então, ele nos chamou para essa posição. Mas existe um preparo que depende de quem? De Deus? Não, depende de nós nos firmarmos em Deus para recebermos. Amém? Davi, por exemplo, né? Deus aperfeiçoava Davi. A cada estação, a cada momento de sua vida, Deus o aperfeiçoava, né? E Deus levou a Davi a matar Golias, matar o gigante, que um exército inteiro não tinha coragem de lutar contra esse gigante. Davi era um menino, fazia os mandados do pai dele, estava ali, digamos, quase que por acaso, né? E se pôs a lutar com aquele gigante e venceu o gigante, né? Mas como que ele venceu esse gigante? Vamos lá. Antes de lutar, né, o rei, que era Saul, então, aquele rei que Deus o rejeitou, já tinha o rejeitado, né, mas ele continuava indo no rei até Davi assumir, né? Então Saul tenta dar a Davi a sua armadura, mas Davi sabia que precisava ir com a funda e as pedras, pois era aquela forma que o Senhor havia determinado em seu coração. Às vezes tentamos vestir armaduras que não foram feitas para nós. Elas podem até parecer melhor e mais potente, mas nos desvia do propósito de Deus. Por quê? Qual o exemplo que eu tiro de Davi? Não ir lutar com as armaduras do rei. Davi se ofereceu, né, para lutar. O rei, ele tinha um melhor que era de proteção. Quando alguma coisa, alguma ameaça sobre um país, por exemplo, Estados Unidos, quando atacaram o Trade Center, eu lembro que o George Bush, ele fugiu dos Estados Unidos no Força Aérea 1, que é um avião de segurança máxima, que eu acho que nem os radar captam esse avião. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a melhor armadura e defesa, ela está em volta do rei. Então, provavelmente, Saul teria a maior e melhor armadura. E como Davi se ofereceu a lutar com o gigante, e Davi era só um menino, um molequinho, falou, não, então veste a minha armadura, você vai enfrentar ele. Mas Davi tentou, não conseguiu, e falou, não preciso não, eu vou com a funda. E por quê? Porque com a armadura, Davi estaria indo em nome dele. Sem a armadura, de peito aberto, para lutar com aquele gigante simplesmente com uma funda, Davi estava indo em nome de Deus, no lugar onde Deus o chamou e da forma que Deus o chamou. Amém? Amém? Então Davi não colocou nele mesmo a glória para vencer a luta. Você consegue compreender isso? Ele não trouxe para ele a glória. Não sou eu que vou vencer essa luta, mas é Deus que vai vencer através da minha vida. Ele depositou no Senhor a sua confiança e trouxe à sua memória o que lhe dava esperança. Na hora de vencer, e diante de todos que estavam ali, né, ali ele teve a vitória diante de dois exércitos. O exército dos filisteus, no qual tinha o Golias, e o exército de Israel, no qual tinha medo de lutar contra Golias, né? Mas nesse momento Davi lembrou das suas batalhas no anonimato para proteger as ovelhas de seu pai. Lembra que Davi estava pastorando as ovelhas? Pois é, né? Ele protegeu as ovelhas de um grande urso e creu que seria capaz de proteger Israel do Golias, do gigante. Lembra que eu falei que Deus, ele vem nos aperfeiçoando? Pois é, Davi já tinha matado o urso, Davi já tinha matado o leão para proteger as ovelhas. Não era um urso, eram ursos. Já tinha matado ursos e leão à mão, tá? Não era com faca nem com rifle, não. Era à mão. Tinha matado urso e leão. Então só venceremos as batalhas grandes que todos veem se lutarmos e vencermos também as pequenas e particulares. Amém? É fácil nós vermos pessoas vencendo hoje. É fácil chegarmos na igreja e vermos o apóstolo Fábio com 3.000 discípulos dentro de uma igreja, né? Mas não vimos quando ele abria a sua casa e colocava pessoas de rua, pessoas que chegaram sem ter onde morar, talvez tivessem um destino para a rua, não chegaram para a rua, né? E colocaram na igreja. Mas o pastor que abriu a igreja, El Shaddai, que passou ela para o apóstolo Fábio, trouxe morador de rua para morar dentro da casa dele, né? Então assim, hoje é fácil chegarmos lá e vermos a vitória, mas não acompanhamos a luta como que foi a luta, né? Em 1 Samuel 37, o Senhor Deus, né, Davi diz assim, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará deste filisteu, que era o gigante, né? O segundo tópico, nossa resposta aos desafios e às perseguições geram fé e autoridade para
no tempo perfeito de Deus, alcançarmos a nossa posição para a qual nos ungiu. O tempo perfeito de Deus para Davi assumir o trono, do dia que ele ungiu até assumir o trono, durou apenas 30 anos. Foi errado, não foi? 30 anos. Qual a sua idade? Eu tenho 45, vou fazer 46 esse ano, né? Então, só de espera, né? Davi esperou todo esse tempo. E Davi, ele tinha um coração tão humilde que quando ele servia ao rei, dentro da câmara do rei, ele entrava lá para tocar para o rei, que o rei baixava os espíritos mal no rei, ele tinha que ir lá tocar a harpa para o rei. Então, ele tinha acesso ao quarto do rei, ele era o homem de confiança do rei, o menino de confiança do rei ali. A Bíblia diz que ele ia lá, atendia a Saul, atendia ao rei diretamente. Imagina o tanto que esse cara, se fosse hoje, se empolgaria diante dos irmãos. Ele não vinha nem para casa. Não, eu quero um lugarzinho para lá, só ficar mesmo, vou estar indo e voltando. A Bíblia diz que ele atendia ao rei e voltava e vinha cuidar das ovelhas de seu pai, enquanto os irmãos dele estavam onde? Poxa, pai, eu tenho que atender o rei, tenho que voltar com as ovelhas, manda os meninos, não sem fazer nada se é eu. Lá na Cachoeira Velha, já fazia isso já, né? Mas não, ele era obediente, por isso que eu falei no começo, que ele era obediente ao seu pai, um moço do coração obediente. Né? O terceiro e último tópico, quando alcançamos a posição que Deus preparou para nós, não podemos jamais nos distrair com as bênçãos e deixar de buscar e depender de Deus. Nunca. Não é porque alcançamos a vitória, não é porque chegamos ao topo do que nós queríamos, Deus nos deu, que nós devemos nos distrairmos e ficarmos à vontade. Porque muitos fizeram isso e muitos caíram. E eu, infelizmente, assisti quedas de alguns. Nós que chegamos primeiro, o Arnaldo ainda alcançou alguns ainda, né? Que se distraíram e, além de distrair, se ensoberbeceram, que a Bíblia diz que da soberba procede a queda, né? Porque estavam chegando à posição, tinham alcançado grandes milagres na vida, grandes vitórias, se distraíram, né? Se acharam melhor do que os outros e infelizmente caíram. E muitos desses, eu não sei nem por onde andam, mas Deus sabe, em nome de Jesus. Então é um cuidado que temos que ter. Amém? Nós temos... Cadê? Jamais nos distrair com as bênçãos e deixarmos de buscar, né, e depender. Não, nós temos que sempre depender de Deus. Temos também que resistir à ideia de que somos autossuficientes. Amém? Nós não seremos autossuficientes. Nós podemos até conseguir nos abastecer de dinheiro. Falar assim no modo geral, né? Porque abastecer de roupa, comida, casa, roupa lavada, carro, pá. Podemos até ter todas essas coisas. Mas não seremos autossuficientes. Tá? Eu dou um exemplo para você muito prático que aconteceu há alguns anos atrás. Há 8, 9 anos atrás. Né? O homem se acha o máximo, inteligente de tudo, sobre tudo. Né? O homem tem o poder sobre essa nação, sobre outra nação, controla isso, controla aquilo, faz o carro andar sozinho agora, né? Das últimas tecnologias, coisa e tal, e etc. Né? Tem o poder sobre muitas das coisas. Diz que faz chover, faz esfriar, faz calor. Né? Mas em 2014 nós tivemos falta de chuva. Quem lembra do desespero de todo mundo por causa da falta de água? Foi um desespero muito grande. Eu lembro que mandaram um vídeo lá do Ceará, o cara montado no jumento, com duas âncoras, falando: vou levar uma carradinha d'água ali em São Paulo, os caras estão passando sede lá. Né? Os caras, né, viravam meme, essas coisas. Né? Então, por mais que sabemos, por mais que conhecemos, é preciso que nós viemos aprender que não seremos autossuficientes. Se Deus tirar a chuva da terra, pereceremos todos. Amém? Buscai o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais tudo lhe será acrescentado. Amém? Então temos também que resistir à ideia de que somos autossuficientes. Pelo contrário, quanto mais caminhamos, mais precisamos exercitar a nossa fé, confiança, dependência total do Senhor. Amém? Davi não se tornou o maior rei de Israel apenas porque conquistou povos e inspirou nas pessoas, né? Mas sim porque dependia de Deus para tudo. E o mesmo falhando, sabia que voltar o seu coração para o lugar certo e corrigir a sua rota de modo permanecer no lugar da bênção. Amém? Eu vou te dar um exemplo disso daí, bem fácil. Davi pediu que Deus sondasse o coração dele, né? Uma vez
chegou o profeta e perguntou para Davi. Davi tinha feito um outro pecado, lá dos pecados, das coisas, das tramóias que ele fazia lá. E o profeta perguntou para ele assim: tu quer ser castigado pelos homens ou por Deus? E aí, qual seria o melhor castigo? Neguinha. O do homem ou de Deus? Qual seria o mais pesado castigo? O que você acha, Márcio? Acho que de Deus. De Deus seria mais pesado? Amém. Né? Davi disse assim: eu quero ser castigado por Deus, porque na minha agonia ele terá piedade de mim, os homens não terão. Né? Então o que? Sabedoria, porque buscava sempre a dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver que eu estava. E mesmo falhando, sabia que voltar o seu coração para o lugar certo e corrigir a sua rota de modo a permanecer no lugar da bênção. 2 Samuel 12:13 diz assim: então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Amém, glória a Deus. Davi já estava a ponto de morrer, né? Depois de Davi vem Salomão, o filho dele. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio do mundo. Não houve homem mais rico que Salomão. Não tinha acontecido até aquele tempo, e depois disso não houve. Salomão se achou autossuficiente. Salomão chegou a ter no seu palácio, para ele, 1000 mulheres. Por quê? Se achava autossuficiente, independente. Passou a não consultar mais a Deus sobre o que ia fazer. Amém? E foi até que o dia que o profeta chegou a Salomão, que era filho de Davi, e falou: Deus está tirando de ti 10 tribos de Israel e está dando ao teu inimigo, e está deixando você com 2 tribos por amor ao teu servo Davi. Por amor ao servo Davi, servo dele, de Deus, né? Não de Salomão, que era o pai de Salomão. Então você consegue compreender o que é uma pessoa ser autossuficiente? A Bíblia diz que Deus enriqueceu a Salomão, que Deus